Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Patriota, falo aqui da redação do Giro pelos Blogs. Hoje é 30 de janeiro de 2023, segunda-feira. Temos muitas notícias hoje. Daqui a pouco temos Saulo Gomes. Temos também que a GERE, ou GRE, do Sertão do Pajeú, convoca pesquisa para preços de transporte escolar. Mega Sena, concurso 2559, nenhum apostador. Agora, o prêmio é de 115 milhões na próxima quarta-feira. Nós temos também uma sonora de Nil Júnior, o blogueiro Nil Júnior. Você vai ver também R.R. Soares, Edir Macedo e Valdomiro Santiago têm fortunas incalculáveis, os empresários da fé. Um saldo positivo para as festas de janeiro, disse o prefeito Gilson Bento. Também temos uma notícia da festa de Iguaraci. E agora nós vamos com a sonora do grande Saulo Gomes. Bom dia, Saulo. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do Rádio Vivo. O grande desafio da governadora Raquel Lira é fornecer a todos os pernambucanos serviços de qualidade. Dentre esses serviços de qualidade está água. Não é possível que em pleno século XXI a gente ouça todos os dias nos programas de rádio a reclamação por água, a falta d'água. Parece que a gente não acredita que as pessoas possam ligar solicitando para que o locutor da rádio faça um apelo à Compesa para soltar água para as residências. É tão constrangedor, tão angustiante, que muitas vezes eu desligo o rádio. Pois bem, a governadora, sabendo da situação, criou uma secretaria exclusivamente para atender esta demanda, fornecer água. Porque realmente a gente tem dificuldade em prestar esse serviço. Muito embora a gente fique sem entender. Por exemplo, na região do Pajeú, nós temos a adutora Zé Dantas, né? Temos a barragem de Brotas. Então já era para ter amenizado essa angústia. Mas o que falta é investir na infraestrutura de água. A rede de distribuição não é adequada. Por isso que é esse clamor, essa angústia. Se eu ser gerente da Compesa na região do Pajeú, é um inferno. Porque todo santo dia, olha, e não há nada mais angustiante, irritante, revoltante do que falta d'água. Faltou água um dia, dois, numa casa, é um desespero. Né? Vamos dar um crédito à governadora. Ela escolheu o Romildo Porto, parece-me que é o nome dele, e ele já deu uma entrevista dizendo que é prioridade número um da governadora a questão do abastecimento d'água e saneamento. Por isso que ela criou uma secretaria já para isso. Vamos esperar os 100 dias de governo, que é uma regra, né, para ver o que a governadora vai fazer. Se ela veio para modificar essa condição horrível em que o povo é submetido,
e se vai mudar, né? Estamos completando um mês do seu governo e vamos esperar aí mais uns 2 meses e pouco para completar 100 dias. Outra coisa que chamou muita atenção é a estrada de Ibitiranga. Ontem o prefeito Anchieta Patriota deu uma declaração dizendo que a prioridade dele e dos prefeitos da região é a estrada de Ibitiranga. Que quando foi assinada a ordem de serviço foi uma festa, né? A promessa de que iria ser entregue um dia tal, etc. E as pessoas que esperam há mais de 50 anos aquela estrada, imagina a angústia. Começa uma semana para 4, começa outra para 5, e vai nesse lenga-lenga, e se arrastando, e nada de ter uma condição, um calendário exato para a construção daquela estrada. Eu espero que na reunião dos prefeitos com a governadora isso seja resolvido e que os prefeitos coloquem essas questões para a governadora poder atender. Né? Meus amigos, por hoje é só. A todos vocês, um abraço a todos e até. Bom dia, Antônio Filho do BMG. Antônio Filho tem um recado para você que é aposentado e pensionista. Recado interessante. Preste atenção no grande Antônio Filho. Antônio Filho, é com você. Bom dia, Marcelo Patriota. Bom dia, São José do Egito. Bom dia, o Pajeú, né? Bom dia também ao Cariri Paraibano, onde eu mando um grande abraço aí para meus amigos da Paraíba. Um bom dia também à nobre doutora Marta Neide, como sempre, desenvolvendo um excelente trabalho em prol do crescimento de São José do Egito. Amigo Marcelo, o Banco BMG, né? Está fazendo história, né? História em São José do Egito, história no Pajeú e no Cariri Paraibano. Por quê, amigo Marcelo? Nós vamos completar agora em 2023 21 anos de existência em São José do Egito e região. E, amigo Marcelo, eu trago algumas novidades, né, do Banco BMG. Porque o Banco BMG agora, amigo Marcelo, passou a ser o banco de todos, né? Não só do aposentado, como da pensionista, como também do cidadão. Hoje, qualquer cidadão também tem crédito no Banco BMG. E eu vou explicar exatamente como é esse processo. Em primeiro lugar, amigo Marcelo, nós divulgamos que o aposentado tinha R$ 1.300 no Banco BMG, né? Para aquele aposentado que tem empréstimo bancário em qualquer um banco. E o que foi que aconteceu? Né? O governo, ele dizia que o salário mínimo seria de R$ 1.320. Mas quando foi liberado, esse salário desceu para 1.302, com aumento real de R$ 90. E o governo permite que eu desconte 30% dos R$ 90. Isso quer dizer, R$ 31,50. Com R$ 31,50, amigo Marcelo, o aposentado tem no BMG 1.160, em vez de ser 1.300. Ele tem 1.160. Qualquer um aposentado, meu amigo Marcelo, ele pode ter o empréstimo que ele tiver, ele tem 1.160 no Banco BMG. A outra questão, Marcelo, que são 3 linhas de crédito que nós liberamos, né? Essa da margem, que é a margem para aquele aposentado que teve aumento agora. Também, Marcelo, para aqueles aposentados que têm empréstimo bancário, né? Nós liberamos aí a linha de refinanciamento do contrato. Para vocês que têm empréstimo bancário, além dos 1.160, vocês ainda podem refinanciar o contrato de vocês e tirar mais dinheiro.
A outra questão são para aquele aposentado, amigo Marcelo, que não fez seu empréstimo ainda. Esse aposentado que não fez ainda, no Banco BMG, ele tem quase 19 mil reais, Marcelo, quase 19. Isso é só para o amigo ter uma ideia, a pessoa que ganha um salário mínimo, um salário, ter quase 19 mil reais no banco à disposição. A outra questão é aquela de sempre, de o aposentado querer saber quando é que é liberado o empréstimo dele. Olha, minha gente, a questão da liberação do empréstimo de vocês só depende do INSS. Isso quer dizer o seguinte, que você vem fazer seu empréstimo com seu amigo Antônio Filho, enquanto você toma aquele cafezinho, manda dinheiro para sua conta. Tá vapt-vupt, tá mais rápido do que tomar caldo de cana, que a pessoa tem que moer e tal para preparar o caldo. No Banco BMG, você solicitou, o banco pagou. A outra questão, amigo Marcelo, como eu tinha dito, que são 3 novas linhas de crédito, são para todo cidadão, inclusive você, Marcelo, que tem cartão de crédito. Vocês podem sacar no Banco BMG, do amigo Antônio Filho, o limite do seu cartão. Não importa se esse limite é de R$1.000, é de 1.500, é de 10 mil, é de 100 mil, você consegue a liberação desse dinheiro do Banco BMG para todo aquele cidadão que tem o cartão de crédito. E como é que Antônio Filho coloca esse dinheiro na conta de vocês? Em 10 minutos. Então, para aquele cidadão, Marcelo, que tem cartão de crédito, está precisando de dinheiro, qualquer um cidadão, ele tem o dinheiro praticamente na hora. Inclusive, amigo Marcelo, ainda eu vou dividir esse pagamento em 12 parcelas. Ele vai receber o dinheiro na hora e vai pagar em 12 meses. Isso é o cartão de crédito que todo cidadão que tem o cartão de crédito de São José do Egito e região está precisando de dinheiro, é só vir no Banco BMG e já sai com o dinheiro no bolso. Então tá aí, amigo Marcelo, 3 novas linhas de crédito do Banco BMG e do amigo Antônio Filho, né? Dentro da comemoração dos 21 anos de Banco BMG do amigo Antônio Filho. Nós estamos aí liberando 1.160 para todo aposentado, todo, sem exceção, pode ter o empréstimo que tiver, tem 1.160 no Banco BMG, tem também todo aposentado, pode refinanciar seu contrato, tem também para aquele aposentado que não fez empréstimo ainda, tira quase 19 mil. Enfim, amigo Marcelo, nós endoidou de vez mesmo, né? O Banco BMG do amigo Antônio Filho, na comemoração dos 21 anos de existência do Banco BMG em São José e toda a região. Então você, amigo aposentado, você, amiga pensionista, está precisando de dinheiro? É só vir tomar aquele cafezinho com o amigo Antônio Filho, que é vapt-vupt. Todo mundo tem dinheiro agora no Banco BMG, viu, amigo Marcelo? Todo mundo. O aposentado que tem empréstimo que não tem, ele tem dinheiro no Banco BMG, ele começa com 1.160, mas ele pode tirar quase 5 mil ou mais para aqueles que têm empréstimo bancário. Os que não têm empréstimo nenhum, tira quase 19 mil, Marcelo, quase 19. É uma linha de crédito muito especial para todo aposentado e todo pensionista. E para aquele cidadão que tem cartão de crédito, a começar por você, Marcelo Patriota, tem dinheiro na hora, lá no Banco BMG. Você tem um cartão de crédito? O limite dele é quanto? É 2 mil, é 3 mil, é 5 mil, é 10 mil, é 100 mil. Em 10 minutos, você leva o dinheiro do crédito do cartão. Ainda vai pagar, viu, Marcelo? Você ainda vai pagar em 12 vezes. É a nova linha aí do Banco BMG. O Banco BMG do amigo Antônio Filho, agora todo mundo
tem crédito no Banco BMG. O aposentado, a pensionista e todo cidadão. Essas são as novidades que eu trago no seu programa, Marcelo, dos 21 anos do Banco BMG. Espero todos vocês. Nós vamos abrir às 7 horas da manhã. Não fecha pelo almoço, viu, minha gente? Dá tempo, dá tempo. Vocês virem tomar aquele cafezinho e levar o dinheirinho no bolso. Amigo Marcelo, um bom dia para você, para todos os nossos amigos e que Deus nos abençoe. Olá, Nil Júnior. Nil está de férias do blog e do rádio, mas também tem um recado interessante, justamente sobre a saída do governador Paulo Câmara do PSB. O ex-governador pediu desfiliação do PSB. E Nil tem detalhes exclusivos, o blogueiro Nil Júnior tem detalhes interessantes. Vamos lá. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Marcelo Patriota. Bom dia, amigos da Gazeta FM. Na reta final das férias, ai que pena, na próxima segunda retomando todas as atividades em definitivo, mas avaliando os fatos que fogem da curva da normalidade, fatos que são excepcionais, principalmente no campo da política. Nesse fim de semana não se falou em outra coisa, até o dia de hoje, até esta segunda, não se falou em outra coisa senão a saída do PSB, a renúncia do PSB, da filiação partidária, a desfiliação do ex-governador Paulo Câmara. Na carta ele fala em fidelidade ao partido e fala em lealdade à legenda durante todo esse período, e aí entrega a renúncia a desfiliação, na verdade, ele renuncia ao quadro de filiado do PSB. E não dá muitos detalhes. E aí surgem todas as especulações possíveis. A maior delas, que Paulo Câmara teria sido rifado pelos núcleos socialistas que envolvem o prefeito do Recife, João Campos, e o ex-governador de São Paulo, Márcio França. Márcio França foi governador quando vice de Geraldo Alckmin. Alckmin renuncia e ele assumiu de 2015 a 2018. Era candidato a governador de São Paulo, abriu mão da candidatura para apoiar Fernando Haddad. Foi candidato a senador, inclusive era favorito, mas acabou sendo desbancado pelo astronauta Marcos Pontes e continuou com protagonismo no PSB, porque ele, inclusive, se sacrificou, abriu mão da candidatura ao governo de São Paulo para apoiar o projeto do PT, está sendo visto com bons olhos por Lula e pelo Partido dos Trabalhadores, e João Campos é uma estrela em ascensão no Partido Socialista Brasileiro, virtual candidato a governador. Primeiro tem que passar por uma reeleição onde aparentemente tem favoritismo e já é alçado como candidato a governador nas próximas eleições em 2026. E teria um apoio do Lula como gesto, inclusive de gratidão por sua fidelidade, e a filiação. Lula nunca escondeu que tinha um apreço especial por Eduardo Campos. Então dizem que o João Campos mais o Márcio França, que esse grupo teria boicotado qualquer possibilidade de Paulo Câmara ser alçado a um ministério. Paulo queria ciência e tecnologia. Curiosamente, sua vice-governadora, Luciana Santos, é que acabou entrando na cota do PCdoB e foi alçada a ministra, já está com a mão na massa, já está trabalhando, e a Paulo restou um chamado cargo de segundo escalão, que não é pequeno. O que está sendo colocado, se ventilou BNDES, e agora ele é um dos nomes cotados para o Banco do Nordeste. Mas a questão, a análise é mais política, independente do futuro de Paulo Câmara. Ele acertou saindo do PSB, ele foi realmente rifado dentro do partido? Alguns sinais indicam que sim. Uma coisa era a liderança de Paulo Câmara com a caneta na mão como governador do estado. Paulo é colocado por muitos como um governador mal avaliado. O governo dele era de fato mal avaliado pelas pesquisas, mas eu não coloco Paulo na cota nem do melhor nem do pior governador da história. Acredito que por ter enfrentado a pandemia ele pagou um preço, e também, já falei aqui 1000 vezes, a postura introspectiva de Paulo, não ser uma liderança nata como era Eduardo Campos, aliás, poucos se equiparam ao ex-governador de Pernambuco, e essa condição acaba também afetando, a avaliação pessoal acaba afetando
avaliação de governo, mas alguns erros de estratégia, erros de comunicação, mas enfim. Paulo com a caneta era uma coisa, mesmo mal avaliado, mas tinha a caneta, era o governador do estado, isso tem o peso, e Paulo sem a caneta perde a base, o alicerce, né, a única condição que lhe colocava de forma diferenciada no cenário político, era o governador de um estado estratégico para a nação, estratégico para o Nordeste, que é Pernambuco. Sem isso, Paulo é funcionário, um nome importante de carreira do Tribunal de Contas, ele não ficaria desamparado, mas ele quer seguir na política. Agora, ele vai perder muito espaço. E eu digo isso até com a convicção de quem acha que acaba sendo uma injustiça com a história dele, porque ele segurou o bastão do PSB em um estado estratégico, que já foi gerido por socialistas como Arraes e Eduardo, e no momento mais difícil. E vai ser jogado realmente a uma condição de inferioridade após essa passagem pelo governo de Pernambuco. Rei posto, rei morto, sem caneta, não tem o mesmo peso, e de fato houve um movimento que tirasse Paulo não só dos holofotes, porque sair do governo já o tira dessa condição, mas de diminuição da figura dele dentro do processo de expressão nacional do PSB. Paulo fica muito menor sem o governo do estado e com isso acaba ficando refém de grupos que sempre entenderam e sempre se posicionaram com o controle da política de Pernambuco, como os Campos, por exemplo, e, por outro lado, com outros setores do socialismo, como esse setor ligado ao ex-governador de São Paulo, Márcio França. Ou seja, resumindo a ópera, o Banco do Nordeste, caso saia, porque tem Ceará na briga, tem outros estados na briga, caso saia, será um prêmio de consolação para Paulo pelo período em que esteve à frente do governo de Pernambuco, mas na composição nacional do PSB, mesmo sendo vice-presidente nacional, mesmo junto ao presidente Carlos Siqueira e a outros nomes de expressão, Paulo Câmara ficou muito menor, tendo deixado o governo de Pernambuco. É a ordem natural da política, é a ordem natural da vida. Uma matéria bastante interessante que está no blog do Marcelo Patriota, escrito pelo grande jornalista Lira Neto. Entre outras obras, Lira escreveu o premiadíssimo Trilogia sobre Getúlio Vargas, foi publicado pela Companhia das Letras. Ele faz um diagnóstico como Bolsonaro planejou extinguir a reserva Yanomami. Bolsonaro, desde quando era deputado, já era contra reservas indígenas, já era contra os índios, já era contra todo essa defesa do índio. Então, como deputado, ele já fez projetos para extinguir reservas, votou contra todas as reservas indígenas do Brasil. Então tem uma matéria bastante interessante, um artigo escrito pelo jornalista Lira Neto, que você vai escutar agora. O plano teve início há cerca de 30 anos. Em 19 de outubro de 1993, uma terça-feira, em Brasília, o deputado Jair Bolsonaro, do Partido Progressista Reformador, PPR, legenda então liderada nacionalmente por Paulo Maluf, apresentou na Câmara Federal um projeto de decreto legislativo. Protocolado sob o número 365, a proposição buscava tornar sem efeito um decreto presidencial homologado no ano anterior por Fernando Collor de Mello, sob recomendação da FUNAI, criando a reserva Yanomami. O projeto de Bolsonaro, que à época exercia o primeiro mandato de deputado federal, tinha apenas 2 curtos artigos. Abre aspas, torna sem efeito o decreto de 25 de maio de 1992, que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Yanomami. Fecha aspas, dizia o primeiro deles. Abre aspas. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, fecha aspas, sentenciava o segundo. Nos meses anteriores à apresentação do projeto, o deputado novato estivera em destaque nos jornais por ter sugerido, em visita ao município gaúcho de Santa Maria, o fechamento do Congresso Nacional
e a implantação de uma ditadura no país, nos moldes da instituída no Peru por Alberto Fujimori, segundo noticiou o jornal Zero Hora. Sou a favor, sim, de uma ditadura, de um regime de exceção, confirmou em plenário quando confrontado pelos colegas na volta à capital federal. De acordo com o que ficou registrado nos anais da Câmara, choveram protestos, apartes, indignações. Foi um escarcéu. Corremos o risco de promover o deputado Jair Bolsonaro se começarmos a falar demais sobre ele, observou no calor da contenda, profético, um parlamentar. Ameaçado de cassação por falta de decoro, a figura caricaturesca de Bolsonaro foi motivo de reportagens, assunto para inúmeras notinhas em colunas políticas, convites para entrevistas em programas de TV. A exposição gratuita alimentou novas bravatas. Para acabar a crise brasileira, basta 3 batalhões de infantaria, argumentou ele à época, segundo o Jornal do Brasil, atraindo ainda mais atenções públicas para si. Publicado na edição do Diário do Congresso Nacional de 10 de novembro de 1993, o projeto de Bolsonaro para a extinção da reserva Yanomami dormitou nas comissões internas da Câmara e, aparentemente natimorto, foi arquivado ao final da legislatura, conforme previsto no artigo 105 do Regimento da Casa. Em 1995, reeleito como o 3º deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, Bolsonaro solicitou o desarquivamento da proposição e conseguiu. Encarregado de reanalisar o texto na Comissão de Defesa Nacional, o deputado Elton Rouner, do Partido Social Cristão de Roraima, ex-diretor de uma madeireira e dono de uma empresa de mineração, deu parecer positivo. No currículo extraparlamentar de Rouner, constava a invasão na década de 1980, sob sua assumida liderança, por parte de 40 mil garimpeiros, às terras dos Yanomamis. De acordo com o relatório da Comissão da Verdade, houve centenas de mortes em decorrência do ataque. Bolsonaro tinha pressa. Com o apoio de 257 colegas deputados, o que lhe garantia o número regimental necessário, solicitou urgência para a votação do projeto em plenário. Em 30 de agosto de 1995, o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, do Partido da Frente Liberal, PFL, acatou a solicitação sob protestos da bancada oposicionista. Fernando Gabeira, deputado eleito pelo Partido Verde, ponderou: tema tão sensível não poderia ser analisado de afogadilho. A demarcação das terras indígenas é tão delicada quanto a promoção de paz entre os palestinos e israelenses, comparou de acordo com o registro dos anais parlamentares. Há vidas humanas extremamente vitimadas por uma política de genocídio em nosso país, advertiu a deputada Socorro Gomes, do Partido Comunista do Brasil, eleita pelo Pará. O também paraense Gerson Pérez, correligionário de Bolsonaro do PPR e votando pela liderança, divergiu da conterrânea. Não temos mais nada a discutir, isso é o que queremos, acompanhamos o nosso companheiro Jair Bolsonaro. O PPR, portanto, encaminha o voto sim. Após intensa discussão, o regime de urgência foi rejeitado, 290 deputados votaram contra, 125 a favor, houve 10 abstenções. Depois de regressar às comissões internas, recebendo pareceres negativos dos deputados Fernando Gabeira e Almino Afonso, o projeto foi mais uma vez arquivado. Nem assim, Bolsonaro desistiu do objetivo. A cavalaria brasileira foi muito incompetente, ele esbravejou na sessão da Câmara de 16 de abril de 1998, então filiado ao Partido Progressista Brasileiro, PPB. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país. Eleito pelo PPB para um 3º mandato no final daquele mesmo ano, Bolsonaro repetiu a manobra e pediu um segundo desarquivamento do projeto. De novo, a proposta estacionou nas instâncias internas, sendo arquivada pela 3ª vez ao final daquela legislatura. No início de 2003, decorridos 10 anos da proposição inicial, já no 4º mandato e filiado ao Progressistas, fusão do PPR com o Partido Progressista, PP, o deputado continuava com a mesma ideia fixa. Solicitou mais um desarquivamento, mas o projeto de extinção da reserva Yanomami não avançou na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Foi de novo posto de molho,
para ser arquivado em definitivo no final de 2007, após 14 anos de idas e vindas. Passaram-se outros 10 anos. Em 2017, candidato à presidência da República pelo Partido Social Liberal, PSL, Bolsonaro deixou claro o propósito de dar combate aos povos originários. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena, anunciou. No cargo de presidente em 2020, propôs o projeto de lei 191. O projeto de lei do genocídio, como batizado pelos adversários, também assinado pelos ministros das Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, e da Justiça, Sérgio Moro, autorizando o garimpo e o agronegócio em áreas indígenas. Pressões da sociedade civil e das comunidades indígenas mantiveram o texto na gaveta. Enquanto isso, conforme revelou o site The Intercept Brasil, 21 ofícios com pedidos de ajuda dos Yanomamis foram ignorados. Em 2021, 28 anos depois de ter dado entrada na Câmara do projeto para a extinção da reserva Yanomami, Bolsonaro esteve pessoalmente em uma área de garimpo ilegal, instalada dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Bem ali ao lado, os Yanomamis definhavam. Na ocasião, o ex-presidente pagou as contas da viagem e da confraternização com os garimpeiros, R$ 163 mil, com o cartão corporativo. O resultado é o que estamos vendo todos nós, estarrecidos. De extinção da reserva, o plano passará a ser, tudo indica, o de extermínio total dos Yanomamis. Bom dia, Marcelo Patriota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Muito obrigado aí pelo esse carinho imenso. E vem aí, né, Marcelo? Em nome da Total Web, entendeu? Vem aí o Bloco Balança Banca. Em nome do meu amigo também Paulinho Jucá, Galeguinho das Encomendas. Mas o ano está vindo aí, entendeu? No Bloco Balança Banca. E outra, Marcelo. A festa é beneficente. Pela apenas 4 quilos de alimento, você troca seu abadá. Em qualquer Total Web. Brejinho, Tapetinho, São José do Egito e Tuparetama. E também troca na banca de revista, viu? 5 de fevereiro com Rafa e Pipo, os filhos de Belmarques, Pedrinho Pegação. Vamos descer na avenida, 4 horas da tarde, concentração no posto Petrovia. Vamos ser felizes, vamos brincar, entendeu? Vamos se divertir bastante e vamos ajudar muitas pessoas que precisam nesse momento, porque é apenas só 4 quilos de alimento. Tamo junto, meu amigo e irmão Marcelo Patriota. Bom dia, Marcelo Patriota, bom dia São José do Egito e região. Aqui quem está falando é Eduarda, coordenadora dos cursos de inglês Ken em São José do Egito. Estou passando hoje por aqui para avisar que estamos quase encerrando as nossas matrículas para as turmas Kids e Teens. Então, se você quer que seu filho aprenda inglês de verdade, não perca tempo e entre em contato conosco pelo telefone 83996523036. As vagas são limitadas e o futuro do seu filho depende de você, hein? Vem aprender inglês com a gente. Grande abraço. Voltando com Marcelo Patriota, veja, esse final de semana teve festa de São Sebastião, festa de janeiro, na Vila do Tigre, lá em Santa Terezinha. Festa essa que é tradicionalíssima, o blog já participou, já fez várias coberturas dessa festa. E uma festa onde juntou muita gente, com Delmiro Barros, Cirano e Cirino. Teve também outras atrações na sexta-feira. Por exemplo, o forrozão Cícero Tobias e o forrozão JI. Teve Maria Rita na sexta, Luciano Moreno, Seu Marquinhos. No sábado, Luciano Safadão, o grande Delmiro Barros e Cirano e Cirino. O prefeito Delson Lustosa está fazendo essa festa e preocupadíssimo com a questão da baixa do FPM. Mas uma liminar que foi solicitada pela AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, com também a assinatura de várias outras associações municipalistas do Brasil e também a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, aonde está à frente o prefeito, o ex-prefeito José Patriota, deputado estadual, que conversou com o blog na última quinta-feira. Ele está em Portugal e de lá comemorou esta ação que o ministro Lewandowski, com uma ação que repôs o dinheiro que seria cortado, que foi cortado até no primeiro FPM do ano. Santa Terezinha e Itapetim são
65 municípios em Pernambuco que tiveram esse problema, e no Brasil foram muitos municípios, quase 500, mas por quê? Porque a diminuição da população. O IBGE que não terminou o seu trabalho por completo, isso é a verdade, e também, como disse o prefeito Adel Moura na sexta-feira, que tem partes aqui de Itapetim, lá de Itapetim, que foram contabilizados para São José do Egito, assim como tem partes de Santa Terezinha que foi contabilizado para o município de São José do Egito também. Então, é uma preocupação grande, porque só em Itapetim quase 200 mil reais, 190 mil. Santa Terezinha, na primeira leva, já foi 160 mil reais. O prefeito Delcio estava preocupado, Adel Moura também. E vai ser resolvido com certeza. Olha, 5 pessoas que foram mortas a tiros e 4 baleadas no Agreste de Pernambuco. 5 dos bandidos estão presos. Está no blog do Marcelo Patriota. Serra Talhada recebeu o 5º encontro regional de cartórios de registro civil. Você pode ver também no blog do Marcelo Patriota. O blog de Júnior Finfa recebeu uma moção de aplauso dos 13 vereadores do blog de Júnior Finfa em São José do Egito. O prefeito Gilson Bento esteve reunido na última sexta-feira com o governo municipal de Brejinho e o Sim Pajeú. A terra-mãe do Pajeú será a primeira cidade participante desse consórcio que vai trazer produtos fabricados. Cerca de 20 outras cidades fazem parte desse consórcio. Com essa medida, Brejinho segue na luta constante pelo desenvolvimento de Brejinho, pontuou o Gilson Bento. E você pode ver também no blog do Marcelo Patriota, tem notícias do blog do Edmar Lira, tem a coluna do blog do Silvinho, tem outras colunas e a história de muito assunto no blog do Marcelo Patriota. Olá, eu sou Marcelo Patriota, hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira, a gente volta. Um abraço.